Enfim, última sexta-feira de novembro, chegou a Black Friday, ou a semana, ou o mês de liquidação. Hoje, 24 de novembro de 2023, sou Lércio Comar no nosso resumo do que foi notícia. Pois é, Black Friday, que nasceu nos Estados Unidos como uma forma de desovar estoque encalhado e que veio para o Brasil como uma forma de vender com mais desconto, vender mais barato e tentar aumentar o volume de venda, que nasceu nos Estados Unidos para liberar o espaço das lojas, o estoque para colocar novas coleções, e que no Brasil veio apenas para vender até aquilo que você não tem no estoque. Bom exemplo disso, nesse calorão, ar-condicionado, Black Friday, empresas vendendo com preço baixo um produto que ela não tem, prometendo para entregar daqui a um mês, correndo o risco de cancelar. Tá de ponta cabeça. Mas vamos lá e vamos considerar o que foi notícia e o que tem sido notícia. Venda no varejo, como está a venda no varejo? Matéria do mercado e consumo dando conta de que, puxada pelo vestuário, a Black Friday deve fazer o varejo paulista crescer 4% em novembro. Veja que o varejo paulista ele acaba ditando uma regra, ou a média que acontece lá, acontece no Brasil como um todo. Estamos olhando para o ramo do vestuário, mas não é só ele não, tá? Aqui, se você for olhar, é o que está puxando, depois vem com o eletrodoméstico, bom, é o mesmo ponto de venda dos móveis. Supermercado vem crescendo já faz um bom tempo, e não é porque o preço do alimento está muito caro, não. É que a economia está um pouco melhor para o consumidor, e com esse dinheiro ele gasta, sim, com mais comida. Farmácias e perfumaria, em quarto lugar. Farmácias, perfumarias, e não somente por perfumaria, não. É farmácia e gastos com hospitalares. Eu já venho dando conta nos vídeos aqui de como isso vem tomando uma parcela maior do bolso do consumidor, tá? Imagina que o bolso do consumidor é uma pizza, é um limite. Nós estamos falando em um pedaço dela para o móveis, um pedaço para o eletrodoméstico, e esse pedaço de farmácia, de gastos com saúde, ele vem aumentando e vem triplicando nos últimos anos, talvez efeito ainda da pandemia, mas isso consome uma parcela da grana do consumidor. E em quinto vem móveis e decoração. Sim, a expectativa é que móveis e decoração esteja entre os 5 que mais crescem nesse novembro. Então não está tão ruim dessa forma. E por que não está tão ruim? Até a própria matéria trazendo aqui que isso é um efeito de uma combinação favorável. Emprego, renda, crédito disponível. O brasileiro está endividado? Tem crédito disponível. São Paulo tem 400 mil empregos formais a mais do que o ano passado. Isso também é um indicador bom de economia. Há mais renda em circulação. O volume de crédito disponível às famílias cresceu 5,7% em um ano. Espera aí, mas se está tão endividado, aumentou quase 6% o limite de crédito disponível. Aquele endividamento que tanto se fala é uma fake news. Aquilo é a utilização de cartão de crédito. O estado que tem o maior nível de endividamento do país é o estado de Minas Gerais, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul. Nós sabemos que não são estados que têm dificuldades financeiras, que o cidadão tem uma renda tão baixa assim. São os estados que mais utilizam conta bancária. Ninguém mais recebe o seu cheque pagamento, desconta no banco e vai pagar em dinheiro. Cai na conta dele, ele vai pagando no cartão, ele é endividado. Essa é a conta. Então, não olha quando você vê aquela matéria dá uma distorcida para a gente, tá? E o emprego e a renda, ela dão esse suporte para a economia. Matéria do G1 dizendo que o desemprego cai em 3 estados. Ele ainda tem que dar um mais sempre. Mas Roraima foi o único estado com alta. Foi o único. Tem um estado de toda a confederação que houve uma alta. Os outros todos ficaram igual ou até diminuíram. E São Paulo está no meio. Como São Paulo tem uma quantidade de empregados muito maior, é lógico que ela acabou puxando, inclusive, o índice. E chegamos a 7,7, é o mais baixo desde 2015, sim, daquela crise que nós tivemos lá em 2015. Se você tem tanta gente trabalhando, se você tem a renda já chegando àquilo que nós tínhamos antes da pandemia, mais empregos formais, como você vai falar que há uma crise? Vamos separar sempre, tá? Eu vou continuar insistindo. Não há problema de venda, varejo, consumo, tá tudo legal. O problema para as empresas, para os profissionais, é concorrência. Nós temos uma oferta muito maior do que nós temos já teve de procura, e com isso as margens ou despencaram ou foram para o vermelho. A empresa que tinha uma margem alta caiu para uma margem baixa, igual nós falamos no vídeo anterior, ou se você tinha uma margem baixa, trabalhava muito alavancado, você veio para o prejuízo e paga para o banco
para poder trabalhar com o dinheiro dele. Essa é a realidade, e isso tende ao longo do tempo, infelizmente a médio prazo, se estabilizar, mas a gente não pode esperar que o consumidor compre mais do que ele está comprando. Não, ele já está comprando muito, ele nunca comprou tanto, para falar a verdade. Qual que é o melhor ramo? Se não é móveis, para onde a gente pode ir? Essa matéria aqui utilizou indicadores do IPC Maps falando sobre o varejo brasileiro, dizendo que cresceu 6,2 em relação ao ano passado e 3,2 em relação a 2019, antes da pandemia. São 400 bilhões de expectativa de venda só no varejo. Ah, mas aí tem uma inflação altíssima. Sim, se faz um cálculo retroativo, eu concordo que pode ter uma diferença entre inflação real e não, mas de qualquer forma, já estamos falando num volume maior do que tinha, mais uma prova disso. Me chamou a atenção que houve também um aumento de 1,9%, praticamente 2%, na quantidade de comércio varejista e atacadista. Foram abertas 100 mil lojas novas de 2022 para cá, num ano. Em um ano, abrimos 100 mil lojas varejistas, totalizando 5 milhões e meio de lojas varejistas. Vamos lá, 200 milhões de habitantes, 5 milhões de loja, 40 pessoas. São 40 brasileiros para cada loja de varejo que existe no Brasil, essa conta não bate. 100 mil abertas em um ano. Nós sabemos que isso não são lojas abertas, isso são CNPJs abertos, fruto dessa zona fiscal que nós temos, tributária, onde é melhor abrir CNPJs do que pagar imposto. E se você não tem esses agrupamentos, você acaba sofrendo muito até para administrar o financeiro da tua empresa, o crédito, administrar principalmente a parte de venda, não sabe nem quantos você abriu, quantos são reais ou não. Se você tiver com dúvida a respeito disso, procura a gente que a AD pode te ajudar também. Mas 100 mil é bastante. 5 milhões e meio é CNPJ que não acaba mais. Mas é uma informação. De qualquer forma, estão se abrindo. Aqui embaixo ele traz um gráfico de quanto cresceu esse faturamento no mercado, o potencial. Mobiliários e artigos do lar, 2019 eram 80 bilhões, caiu para 62, 71, 87, agora falamos em 90 bilhões de reais em mobiliário e artigos do lar. Lembrando que artigos do lar aqui entra muita coisa, inclusive decoração, mobiliário entra a cama do hospital, a poltrona do avião, o móveis de vime feito na beira da estrada, tem de tudo. E é difícil até da gente considerar qual é o real ou não, até por uma informalidade que existe alta dentro do ramo. Mas chama atenção porque cresceu em relação ao que nós tínhamos no passado, de 2019 para cá são 13,6% de crescimento. Se nós compararmos aqui com a eletrônico, 90 bilhões, então se gasta, o brasileiro gasta com eletroeletrônico o que ele gasta de imobiliário e artigos do lar, praticamente a mesma coisa. Bate com uma informação antiga que vinha de que dentro da pizza de despesa do brasileiro, o mobiliário era 1,4%, o eletrodoméstico 1,3%. É isso que a gente representa no bolso do consumidor. Não chega a ser, é um pouquinho mais da metade do que ele vai gastar, por exemplo, com confecções. E é um pouquinho mais do que ele gasta com pet shop. Sim, talvez já seja a hora, como brincamos essa semana com um amigo, de colocar esses gatos e cachorros para trabalhar e pagar a própria conta. E sobrar dinheiro para, quem sabe, a gente comprar móveis. Mas, vamos lá. É uma boa notícia, está crescendo, mais uma prova de que o mercado aponta, está comprando, então a dificuldade é de concorrência, não é mercado lá parado. Lembrando, tá? Quem tem um pouquinho mais de tempo de mercado, se você for pegar aquela crise que teve em 2015, falam que o Brasil está em crise agora. Não, crise foi lá. Por quê? Lá nós tínhamos um índice, logo depois da crise de 2015, né? Um desemprego muito alto, o brasileiro não tinha dinheiro. Se você chegasse para um lojista e falasse assim, eu te dou 30% de desconto, ele não comprava, porque ele não ia conseguir vender e ele ia ter que pagar essa conta. Aí você tem uma crise. Hoje, se você vender barato, você vende. Oh, mas daí eu dou prejuízo. Mas é diferente. Uma coisa é você conseguir vender com prejuízo ou com desconto, outra coisa na época é nem dessa forma você girar. Por quê? Porque não tinha renda, não tinha emprego. Vamos seguir? Estamos numa queda de braço perigosa. Qual que é essa queda de braço? O fim do parcelamento sem juros. Segundo o presidente do Sebrae, seria uma quebradeira para micro e pequenas empresas, porque o consumidor, as famílias, dependem muito dessa compra em 10 vezes sem juros. E tem aqui 11 entidades se juntando para montar um movimento em defesa do parcelado sem juros. Olha onde nós vamos parar.
E os bancos passaram a defender a limitação ou mesmo extinção da modalidade para conter a inadimplência. Vamos fazer um parênteses. Você que acompanha o canal aqui, você vai lembrar que há tempos atrás, quando os políticos começaram a falar em Brasília que eles queriam ajudar o brasileiro a não se endividar, por isso entraram com essa proposta, eu já falava que era muito estranho, porque eu nunca vi esse tipo de preocupação. O brasileiro nunca foi contra 10 vezes sem juros e o comércio e a indústria também não, que tinha alguma coisa errada, tinha o interesse de alguém. Agora começa a aparecer o interesse de quem é? O banco. O banco não está querendo porque gerou muita inadimplência. E será que pesa tanto assim esse parcelado mesmo do consumidor? Afetaria tanto como se pesa? Vamos lá. Aqui a pizza da população brasileira, quantos por cento recebem até um salário mínimo? É mais de um terço. Até dois salários mínimos, mais um terço. Nós temos quase, aqui dá 70% dos brasileiros recebendo até 2.640 por mês. Vamos lá comigo? Você vai comprar um guarda-roupa de R$ 1.500. A renda da tua família é de 2.640. Como você faz para juntar esses R$ 1.500 de um dormitório? Não dá. E 10 de 150? Dá. Nós sabemos que essa venda sem juros nunca é sem juros, mas é um parcelado em 10 vezes que cabe na conta do consumidor e é ali que acaba funcionando, tá? Então, essa parcela de 150, ele consegue se virar. A partir do momento que não existir ou não puder mais fazer essa situação, mas é só os sem juros? Sim, porque se você for cobrar juros, se você for liberar, e essa é a ideia, mantém liberado 10 vezes somente com juros. Mas a preocupação não era endividamento? É que daí os juros vai para a conta do banco e não fica como administração no mercado. Sempre tem um interesse. Então, sim, se tirar esses 10 vezes, e por isso eu falo que a queda de braço é perigosa, se extinguir, se os bancos ganharem essa briga e extinguir, vai fazer muita falta. Isso pode dar uma atrapalhada no mercado maior do que o próprio governo imagina. Se você for pegar também essa matéria do IPEA mais recente, agora de setembro, ela pega as faixas de família, renda baixa é considerada até R$ 2.471. Puxa, mas 2.400 de renda familiar realmente é muito baixa. Você tem aqui quase 70% da população das famílias com essa renda. Então, são duas matérias que mostram como isso pesa. A renda vai de 1.340 a 2.640. Sim, o 10 vezes importa. E aí, se você vê a preocupação do banco, qual é? 2018, 100 milhões de cartões de crédito. 2022, 208 milhões de cartão de crédito. Então, na verdade, a preocupação do banco foi que em 4 anos, e esse indicador que fala que a família brasileira está endividada. Não, ela só começou a usar o cartão, não é o limite do cartão e não consegue pagar. Ela usa o cartão e paga com salário, não há nenhum descontrole nisso. Lógico, há uma parcela que se perde, há uma parcela que nessa hora acaba gastando um pouco mais, mas é uma parcela, nós não podemos dizer que o brasileiro está endividado, aí já é errado. E essa preocupação do banco agora é porque ele dobrou o número de cartão. Claro, a loja não corre o risco mais, ela vende no cartão. E esse risco foi para o banco. Para ele era ótimo movimentar e abrir cartão para todo mundo, aumentar o limite de todo mundo. Agora ele está sofrendo um pouco mais com a inadimplência e ele abriu o olho, que ele exagerou na dose. Interessante, por que o banco então quer acabar com 10 vezes sem juros? Por que ele simplesmente não vai lá e diminui o limite que ele concedeu às pessoas? Por que ele não tira esses limites se é essa situação? Não porque entre eles há concorrência. Então é mais fácil jogar a bomba para o outro. Imagina que se você sofre, se você tem problemas com lactose, a solução que eles estão dando é matar a vaca. Gente, é absurdo demais. É absurdo demais. Tocando. Existe um buraco sem fundo. Qual o maior buraco sem fundo do Brasil? O que o governo federal, estadual, municipal precisa receber. E o que está acontecendo? Bem quietinho, pouca gente sabendo. Os estados do Sul e Sudeste estão aumentando o ICMS. O Paraná já subiu aqui 17 para 19, Rio Grande do Sul vai para 19,5. Tivemos todos os estados aumentando, só Santa Catarina que não. Não há administração nenhuma. Dentro da sua empresa, você tem que olhar porteira para dentro. Como é que faz para você diminuir despesa e conseguir ter rentabilidade para sobreviver? Quando você fala no público, perdeu-se totalmente a vergonha
e vamos aumentar imposto. Ah, mas nós temos que pagar, o Estado faz muita coisa pela população, mas nós estamos chegando a um terço de tudo que é produzido, de tudo que é trabalhado, de tudo que tem de renda, vai só para manter a máquina, e o serviço recebido é de baixa qualidade. Gente, está muito errado isso. Eu espero que tenha sim a reforma, que essa reforma apareça o percentual lá de cara na notinha, quando o cara vai no supermercado, vai no restaurante, vai em qualquer lugar, e ele consiga enxergar como essa parcela é alta, porque ainda há uma distorção muito grande. Esses 70% da população que recebe de 1 a 2 salários mínimos, ele não sabe fazer essa conta de como o governo, gastando mais do que devia, aumentando imposto para as famigeradas empresas e empresários, é repassado no preço, que aumenta a inflação e tira o poder de consumo do cara que tem de 1 a 2 salários mínimos. Volta no colo dele e prejudica para todo mundo. É uma pena. É isso aí. Muito obrigado. Até semana que vem.